informe semanal da Fundação Tibico Altair de Verdades e Segredos. Boa noite pra quem tá nos ouvindo aí na Rádio Armazém. E aí, Manu, tudo bem? Tudo bem. Eu sou o Maurício, tô aqui com a Manu. Você tá ouvindo o Tibico Altair. O programa Tibico Altair, hoje, assim como os últimos 4 ou 5, eu acho, é um programa gravado. A Rádio Armazém tá em home office, por isso a gente não tá podendo fazer ao vivo. Mas normalmente o programa é ao vivo toda quinta-feira, às 9 horas aqui na Rádio Armazém. Gravado, ele toca às 9 horas também. Dá pra ouvir em podcast também se quiser, né? Só procurar lá por Tibico Altair. O que tu acha, Manu, desse isolamento social? Acho muito bom, parece com a minha vida normal. Não tenho notado grande diferença. Beleza. O que fala mais sobre mim do que sobre o mundo, né? Tá certo. Pra todo mundo aí que tá isolado e também talvez esteja entediado, talvez não tenha o que fazer e tudo mais, a Rádio Armazém segue com a programação normal. Ouçam aí os programas todos os dias às 6 horas da tarde. Começa a programação ao vivo da Rádio Armazém. Ao vivo não, né? Gravada da Rádio Armazém. E de manhã também tem programa aqui na Rádio Armazém. É bom, é massa. Ouça também os episódios passados, se você tá chegando no Tibico agora, porque é pra ser um programa divertido nosso aqui. Ouça também o nosso querido companheiro Freud Explica. Nosso companheiro de horário, toca todos os dias às 8, aqui nas quintas. Quinta-feira a Rádio Armazém é legal. Pode ligar aqui às 6 horas da tarde e ficar de boa. É legal todos os dias. Mas nesses momentos de quarentena, eu recomendaria ouvir mais eles do que nós, até. É verdade. Se quiser escolher só um pra ouvir, eu não apostaria na gente. Se tu tava ouvindo o Freud Explica e ficou aqui meio que de gaiato, talvez seja hora de tirar da rádio. Não prometo o mesmo nível de qualidade. Tá certo. Mas bom, começando, o que é o Tibico Altair? É o programa pra gente se divertir e quem tá nos ouvindo se quem tá nos ouvindo se divertir também, a gente tá feliz e tá no lucro, é isso? É isso aí. No entanto, pra gente se divertir, o que a gente faz? A gente lê um artigo da Wikipédia. Não é muito complexo, é um programa bem simples. A gente terceirizou o serviço de fazer o roteiro pros abnegados da Wikipédia. A minha fala, cada uma delas é milimetricamente calculada. Sim, eu sei bem. Com certeza, é demais. No final do programa, a gente dá um conselho também pra alguém, porque, né, convenhamos, nós somos a Fundação de Verdades e Segredos Tibico Altair. E a gente já fez até um episódio crossover com o Freud Explica, então Isso. A gente é, praticamente psicólogos. Claro, a gente já tá totalmente autorizado a aconselhar. Profissionalmente. Só não cobramos disso, né? A gente, a gente ainda dá o conselho de graça porque talvez não seja bom. Então, escreve pra gente lá ou no Curious Cat, que tem no nosso Twitter, ou manda por DM no Twitter, ou marca a gente no Twitter, @Tibico Altair. Nossos conselhos já ajudaram milhares de pessoas. Milhões de pessoas. Recebo depoimentos todos os dias agradecendo. Obrigado pelo conselho. Louvam. Vocês vão ver no final do programa. Hoje a gente vai dar mais um conselho bom. Vocês vão ver. No entanto, primeiro a gente começa o programa com uma charadinha sobre qual que vai ser a temática do programa de hoje. Manu, é o seguinte, hoje o programa é assustador. Tá pronta? Assustador. Você me assustou! Você quebrou! É o seguinte, hoje a gente vai ler sobre um caso bem específico, por isso nem tu, Manu, nem ninguém vai acertar exatamente qual que é o título do artigo. A menina do elevador que tava presa dentro da caixa d'água. Acertou, miserável, não, brincadeira. Não tem. O título do artigo é muito específico, nem tu nem ninguém vai acertar exatamente o título do artigo, a não ser que já conheça a história, mas eu vou aceitar como resposta um substantivo e um adjetivo. Eu estou procurando por um substantivo e um adjetivo. O substantivo tem que ser exato. O adjetivo pode ser qualquer coisa mais ou menos do mesmo grupo de adjetivos que eu pensei. Tá, vai, Maurício, nem sei mais o que é adjetivo, o que é substantivo nessa altura da quarentena. Tá bom, vamos lá. A primeira dica é essa. Hoje o programa é assustador. Um substantivo e um adjetivo. O caso do edifício Elma? Bom palpite. Não é exatamente um substantivo e adjetivo, mas prédio incendiado seria um bom palpite. Mas não é. Ok. Mesmo esse programa tem limites, tá, Maurício? Eu só quero deixar claro. Escrevem romances e cometem crimes. Essa é meio específica também. Pois é, escrevem romances e cometem crimes. Isso. Quem? As pessoas sobre esse caso ou as pessoas envolvidas nesse caso? As pessoas envolvidas nesse caso escrevem romances e cometem crimes. Nós vamos ler sobre pessoas que escrevem romances e cometem crimes. O grupo Bader-Meinhof? Bom palpite também, mas não é. Até porque eu ia discutir crimes, a gente tem que pensar sobre isso.
são iguais, ou ao menos bem parecidos ou parecidos. A gente vai ler um caso sobre alguém que tem gênero, só que essa dica é genética. Essas tuas dicas estão uma merda, né? Que tipo de pessoas são iguais? Fisicamente iguais. Gêmeos. Gêmeos. Ok. Clones. Não, gêmeos. Gêmeos. São gêmeos, a gente vai ler sobre gêmeos hoje. Gêmeos. Isso, só que não é qualquer tipo de gêmeo. Gêmeos piromaníacos? Boa. Boa. Talvez elas sejam piromaníacas, não tenho certeza. A gente vai ler sobre duas gêmeas. As irmãs Olsen? Não. Não é sobre as irmãs Olsen, Manu. A gente vai ler sobre June e Jennifer Gibbons. O adjetivo... Isso aí nem existe, tu inventou esse treco aí. Tá na Wikipédia, June e Jennifer Gibbons. Vamos ler o artigo como está lá. Só um detalhe. Eu tava procurando por gêmeas loucas. Ou gêmeas do mal. Esse era o adjetivo que eu tava procurando. Porque hoje é um programa assustador. Tá pronta? Nunca, né? Mas a vida não se importa com isso. Vamos lá, então. June e Jennifer Gibbons nasceram em 11 de abril de 1963. A Jennifer morreu em março de 93. Eram gêmeas idênticas que cresceram no país de Gales, no Reino Unido. Elas se tornaram conhecidas como as Gêmeas Silenciosas, uma vez que elas se comunicavam apenas entre elas. As irmãs começaram a escrever obras de ficção, mas começaram a experimentar tendências de criminalidade e ambas as mulheres foram internadas no Hospital Broadmoor, onde permaneceram por 11 anos. O que achou? Não é isso, não acabou, óbvio, né? Meio ruim, né? Ficar internada? É. Ficar internada é horrível. Até agora nada de estranho sobre essas gêmeas. Elas não falam uma com a outra. Cara, é que gêmeos assim... Não tenho preconceito, tenho até amigos que são. O episódio de hoje é gêmeofóbico? Pois é. Não é, nem todo gêmeo é assim, tá bom? Nem todo gêmeo é esquisito. Tá certo. June e Jennifer eram filhas dos imigrantes caribenhos Gloria e Aubrey Gibbons. Gloria era uma dona de casa e Aubrey trabalhava como técnico da Força Aérea Real. Pouco depois do seu nascimento em Barbados, sua família mudou-se para Haverfordwest, no país de Gales. As irmãs gêmeas eram inseparáveis e seu uso do crioulo bajan somado à fala rápida tornou difícil que pessoas de fora da sua família pudessem compreendê-las. O que é crioulo bajan? O bajan é uma língua crioula baseada no inglês falada na ilha caribenha de Barbados. Em geral, o povo de Barbados fala um inglês padrão na TV e no rádio, em tribunais no governo nos negócios. No governo nos negócios no dia a dia, enquanto o crioulo bajan é reservado para situações menos formais, como na música ou na fala social. Tá, é uma língua que se fala em Barbados, que elas devem ter aprendido com os pais. Ok. Como eram as únicas crianças negras na comunidade, elas foram condenadas ao ostracismo na escola. Ao ostracismo é bom de dizer, né? Tipo, tem um OST demais aqui nessa palavra, mas tudo bem. Isto foi traumático para as gêmeas, que acabaram fazendo com que os administradores da escola as dispensassem todos os dias para que pudessem evitar o bullying. Seu idioma? Por que tem entre aspas, Wikipédia? Não é, bajan é um idioma. Seu idioma se tornou ainda mais idiosincrático neste momento e ininteligível para outros. A linguagem delas qualificou-se como um exemplo de criptofonia, uma relação muito próxima entre os gêmeos que sustenta a possibilidade de uma linguagem secreta / automática, exemplificada por ações simultâneas das gêmeas, que muitas vezes eram espelhadas uma na outra, e eventualmente as gêmeas não falavam com ninguém, exceto uma com a outra e com a sua irmã mais nova, Rose. Coitada da Rose. Cara, que viagem, né? Tipo, elas falavam só com elas, claro. Ok, tudo bem, até eu entendi. Pelo menos de uma maneira inteligível, tipo, as pessoas tinham dificuldade pra entender elas de uma maneira geral. E elas meio que viviam muito excluídas, cara. Coisa triste, né, velho? Escola é complicado. E não é? Pior é que é. Quando as irmãs fizeram 14 anos, uma sucessão de terapias tentaram, sem sucesso, fazer com que elas se comunicassem com os outros. Elas foram enviadas separadamente para internatos em uma tentativa de romper com seu isolamento, mas a dupla tornou-se catatônica e completamente isolada quando foram separadas. Grande ideia, né? O que poderia dar errado? Duas pessoas que, tipo, só se comunicam entre elas e eu quero fazer o quê? Elas se comunicarem. Então, o que eu faço? Separo elas. Manda elas pro internato. É, tipo, separo cada uma delas da única coisa com quem elas têm algum tipo de laço. Isso tem muita chance de dar certo. Não, elas já estão sofrendo com bullying numa escola. Então, o que eu faço? Levo elas pra uma escola de tempo integral. Tipo, aumenta a parada merda que tá detonando ela. O que poderia dar errado?
Quando foram reunidas, as duas passaram 2 anos isolando-se em seus quartos, engajadas em elaborar histórias e peças com suas bonecas. Juntas, criaram muitas peças de teatro e histórias em um estilo próximo às novelas, e gravavam em fitas, algumas delas em voz alta, como presentes para sua irmã mais nova. Inspiradas por um par de diários que ganharam no Natal de 1979, elas começaram suas carreiras como escritoras. Elas participaram de um curso por correspondência em escrita criativa, e para isso, cada uma escreveu vários romances. Estes se passavam principalmente nos Estados Unidos e em particular em Malibu, na Califórnia, em histórias que envolviam em histórias que envolviam homens e mulheres jovens que apresentavam um comportamento estranho e muitas vezes com tendências criminosas. Uma vida normal até agora? Não tão estranhos assim. Já vi gente muito mais estranha que isso. Até agora tá tudo bem. No romance de June, Pepsi Cola Addict, uma tradução livre, viciado em Pepsi Cola. Só acho que elas nasceram no tempo errado, coitado. O herói do colégio foi seduzido por uma professora e em seguida é enviado para um reformatório, onde um guarda homossexual cria uma peça para ele. Em The Pug List, um romance de Jennifer, um médico está tão ansioso para salvar a vida do seu filho portador de uma doença cardíaca que ele mata o cão da família para obter o seu coração e assim conseguir realizar um transplante. O espírito do cão, então, passa a viver na criança, até que, finalmente, tem a sua vingança contra o pai. Jennifer também escreveu Quem tem a vingança? A criança ou o cão? Ou os dois? É os dois, né? Eles Porque estão, eu compreenderia. Mas o espírito do cão tá vivendo na criança, não é isso? Deixa eu ver. O espírito do cão, então, passa a viver na criança, até que finalmente tem a sua vingança contra o pai. É os dois, é o cão e a criança. Eles se uniram. Só o cão não ia conseguir se vingar. Só a criança não ia conseguir se vingar. Eles precisam se unir. Quem não quer se vingar do pai? Não, capaz, brincadeira, pai, tchau. Toda a humanidade moderna, mitológica, ocidental. Teu pai ouve Tibi Cotair? Não. Jennifer também escreveu Discomania, uma história de um jovem que descobre que o ambiente de uma discoteca local incita a violência insana. Ela seguiu sua carreira com Taxi Driver's Son, uma peça transmitida em uma rádio chamada Postman e Postwoman e vários outros contos. Legal até. Parabéns, fiquei com vontade de ler. Parece até um pouco interessante. Até agora não tem nada tão assustador assim. Então, tipo, claro, uma vida, tipo, desgraçada, sofrendo preconceito no Reino Unido, tipo, tá. E conversando só uma com a outra, né? É bem assustador. Não, isso daí de conversando uma com a outra, eu também... Olha aí, tem uma gata passando por tudo aqui, meu Deus. A gata me babou, que horror, gente. Isso aí de uma criança conversando uma com a outra? Eu também não julgo, assim, porque às vezes no mundo... O cara perde um pouco a razão de conversar com as pessoas, assim, chega um ponto que o cara fica, nem vou me dar o trabalho. Vou conversar só com ela aqui, de boas, não tem motivo. E elas ainda eram gêmeas, né? A pessoa quando não é gêmea, ela é mais solitária. É verdade. Porque a pessoa quando não é gêmea, ela é só ela. Ela não tem uma outra pessoa. Né? É triste isso. Seus romances foram autopublicados pela New Horizons e fizeram muitas tentativas para vender seus contos para revistas. Todavia, seus esforços foram infrutíferos. Uma breve associação com alguns meninos estadunidenses, filhos de um recruta da Marinha dos Estados Unidos, também não teve resultados. Que coisa específica. Uma breve associação com meninos estadunidenses. Como assim? A associação de que, tipo, elas montaram? Não entendi. Eu acho que a ideia era, tipo, sei lá, publicar junto, publicar coleções juntos, que ideia uma editora elas tinham junto. nessa época? 73 foi o primeiro romance, não foi? Não. Elas ganharam os diários em 79 e elas escreveram ao longo dos anos seguintes desses diários. E elas nasceram em 63, então elas já tinham mais de 18 anos. Tá. Com mais de 18 elas anos. deviam ter por volta de 18 anos. Tipo, um pouco menos, um pouco mais. Mas ainda um pouco precoce pra fazer uma associação. Mas é que tu não entende. Quem há 2, 3 anos atrás nem falava com os outros. É que no primeiro no mundo isso é normal, entendeu? No primeiro mundo tá todo mundo montando empresa o tempo inteiro, entendeu? É verdade. Não tem. É verdade. Como é que elas fizeram uma associação? Por carta. Tá ligado? Tipo... As pessoas faziam tudo por carta antigamente, acredita? Até se comunicavam umas com as outras. Ai. As meninas cometeram uma série de crimes, incluindo um incêndio criminoso. Olha, tu acertou? Tu foi pelo lado do incêndio criminoso, tu acertou. Não é, cara, é que quando assim... Quando tem alguma coisinha, algum pino que não encaixa como, tipo, esperam que deveria encaixar, sempre aparece fogo. Fogo é um lugar de escape bem importante. Cadê a galera do Freud? Explica aí, eu acho que eu tô com muita saudade deles. Fica aí a pergunta pro programa que vem deles.
Por que eu tenho tanta vontade de botar fogo nas coisas? Não, é Sintoniza- brincadeira, é brincadeira. Eu nem sei acender fósforo. Sintoniza aí na Rádio Armazém semana que vem às 8 horas. E se você também ouve o tem Freud dificuldade de acender fósforo, conta pra gente. Tu nem conseguiria ser piromaníaca porque tu não ia conseguir tacar fogo nas coisas. Esquerdo tem dificuldade também? Eu acharia um jeito. E as meninas cometeram uma série de crimes, incluindo um incêndio criminoso, e foram internadas no Hospital Broadmoor, um hospital psiquiátrico de alta segurança, onde permaneceram por 14 anos. Tá, mas o que é um incêndio criminoso? Porque eu acho que dependendo do alvo do incêndio, não é criminoso. Segundo a Wikipédia, o crime de incêndio, segundo a legislação brasileira, consiste em causar incêndio, expondo a perigo a vida, integridade física ou patrimônio de outrem. Só pena de 3 a 6 anos de reclusão. Tu tá querendo fazer apologia ao crime aqui no nosso programa? Quer me ver preso? Não, isso aí resolvam com o departamento jurídico aí da rádio. Imagina que horror a polícia entrando na Rádio Armazém, tipo, levando nós e o Edson, e a Cia saindo no tribunal nos defender. O que eu vou te dizer, né, guri? Vai, ia ser triste demais. Isso tudo por apologia ao crime, formação de quadrilha. Não sou bacharel em direitos, nem tenho carteirinha da OAB, por isso não me comprometo com o que eu tô dizendo. Bom, vamos lá. Fica a seu critério decidir se vai botar fogo em alguma coisa ou não. Ah, sim. Outras coisas tu pode dar o critério pras pessoas. Que tipo de tipografia, por exemplo, usar, eu me responsabilizo por. Tá certo. Se Perfeito. a pessoa usar, por exemplo, me pedir o conselho, e eu disser, usa Comic Sans, e a pessoa usar Comic Sans, eu arco com as consequências depois. Tá bom. Se quiserem caçar minha carteirinha, pode caçar. Tá. Só não pode ajudar a acender o fósforo, isso tu não tem condição ainda, né? Não, isso eu ainda não... Não aprendeu ainda, né? Não tenho essas E nem skills. abrir lata com um abridor de lata. A gente vai ficar se expondo aqui? É bullying. Bullying com canhota. Ó, daqui a pouco eu boto fogo em alguma coisa. Em um hospital psiquiátrico de alta segurança onde permaneceram por 14 anos. Mais tarde, Juni culpou essa longa internação por sua mudez seletiva. Abre aspas. Os delinquentes juvenis recebem 2 anos de prisão. Tivemos 12 anos de inferno porque não falávamos. Perdemos a esperança, realmente. Perdemos a esperança, realmente. Escrevi uma carta para a Rainha Elizabeth II. Que coisa específica. Imagina, cara. A gêmea muda, a gêmea com mudez seletiva, escreve uma carta para a Rainha Elizabeth II pedindo para que ela nos tirasse de lá, mas ficamos presos. Não sei se isso é verdade, porque eu já assisti The Crown e isso não aparece. Não aparece nenhuma carta da gêmea Juni Gibbons. Então, eu acho que talvez não seja verdade. Talvez ela esteja mentindo, né? É. A Rainha Elizabeth recebe cartas nessa série? Alguma vez ela recebe alguma Recebe carta? o tempo todo. Acho que, Legal. tu acha que nos anos 40 usavam zap? Cara, mas é que eu suponho que o Bolsonaro não recebe zaps. Quer dizer, ele deve Mas receber ninguém zaps. gosta dele, né? Quem é que vai mandar zap? Será que a Rainha Elizabeth recebe mensagem no zap? Será que a Rainha Elizabeth passa corrente no zap? Sobre ela ser imortal? Não, brincadeira. Ah, não Cara, sei. Mas eu aposto que ela deve rir. Então, tem um rolê que a família real não pode ter Instagram, Facebook e tudo mais. Tu que me contou sobre isso. É verdade. E será que eles podem ter mensageiros instantâneos pessoais, tipo o WhatsApp, coisa assim? Imagino que sim, né? Facilita a vida. Ah, eu acho que sim, porque antigamente, sei lá, eles podiam escrever carta, usar telefone, esses trecos assim, né? E Então... eles devem ter rede social fake, tenho certeza. É. Tipo, E eles se eu não me fingem que outras engano, a... Tá, eu não sei direito, eu só sei da realeza, tipo, até os anos 70, mais ou menos, que é até onde The Crown foi. Depois eu não sei mais. Mas, se eu não me engano, tipo, tem uma das mulheres que é casada com um dos príncipes que é atriz. E aí, tipo, ela vai voltar a atuar, eu acho. E daí ela, tipo, reabriu a conta no Instagram, porque ela tinha fechado. Olha que tu vai casar com alguém, daí pra casar com essa pessoa, tu tem que deletar tua conta do Instagram. Eu já vi coisa pior. Tipo, tá certo que eu nem uso o Instagram, mas só de nojo eu ia passar a usar. Não, já vi coisa bem pior. Escrevi uma carta para a Rainha Elizabeth II pedindo para que ela nos tirasse de lá, mas continuamos presos. Essa é a carta que a Juni Gibbons escreveu, né? Alegadamente. Não apareceu em The Crown. Isso é o depoimento da Juni Gibbons. Se ela escreveu a carta ou não sei. The Crown. Crown. É que eu tô com gelo na boca. As meninas permaneceram sob o efeito de doses elevadas de medicamentos antipsicóticos, o que as incapacitava de manter concentração. Jennifer aparentemente desenvolveu discinesia tardia, uma desordem neurológica resultando em movimentos involuntários repetitivos.
Segundo a Wikipédia, a discinesia tardia é um tipo de discinesia que se manifesta como um efeito colateral do uso a longo prazo ou uso de altas doses de antagonistas de dopamina, geralmente antipsicóticos. Outros antagonistas da dopamina podem causar discinesia tardia, são drogas para transtornos. Ou seja, consulte seu psiquiatra e tome seus remédios direitinho. É, toma eles com calma, mas elas devem ter consultado os psiquiatras, né? Consulte um bom psiquiatra. Mas consulte um que não esteja nos anos 70. Ou uma boa psiquiatra e que não esteja nos anos 70, é muito importante. Ok, perfeito. Os medicamentos foram aparentemente ajustados o suficiente para permitir-lhes continuar a escrever os diários que haviam começado em 1980, e elas foram capazes de se juntar junto ao coro do hospital, mas com o tempo perderam o interesse em participar da escrita criativa. Ah, que droga. O caso conseguiu certa cobertura mediática graças ao jornal The Sunday Times pela jornalista Marjorie Wallace. O tabloide britânico The Sun fez uma breve, porém precisa leitura da vida das gêmeas, com a manchete Genius Twins Won't Speak. Gêmeas geniais não querem falar. Uma aparente referência a um suposto teste de QI em que obtiveram um resultado acima da média quando estavam no Broadmoor. Tipo, elas não querem contar o que elas sabem, tá ligado? Tipo, inteligente é ficar em silêncio, sabe? Inteligente é não gastar o meu tempo da minha vida falando com você. Não, E tá errado? Tá. É Wittgenstein. Se não tenho... Como é que é a premissa? Se não tenho nada a falar, devo me calar? Não é uma parada assim? Elas concluíram isso depois de muita reflexão que elas deveriam ficar em silêncio. Quem tá dizendo isso é tu, né? Mas... As irmãs também foram o tema do drama de televisão de 1986, The Silent Twins, transmitido na BBC Two, como parte da sua série Scream 2, e no documentário Silent Twin, Without My Shadow. Esses nomes. Eu às vezes me esqueço, mas logo depois me lembro. Os anos 90 foram, tipo... 86 isso. Ok, isso já conta como novela. Ah, não, tá, não, mas é de o outro é 94. 94, Tipo, esses tempos foram simplesmente um combo de completo desrespeito com pessoas na televisão e produções midiáticas, Sim. onde elas exploravam sem nenhum tipo de critério, rigor ou ética a história muito triste da vida de pessoas que sofreram muito. Ou doentes também, né? Não só de pessoas que sofreram, mas de doentes Eu também, acho tipo que latininho. quando a pessoa tem, tipo, uma doença, Maurício, normalmente implica algum sofrimento. Normalmente, Eu não mas sei não sempre. como são as doenças as quais tu passou e tal, mas comumente as pessoas sofrem. Não, tudo bem. Até pra gente refletir um pouco sobre a palavra doença, não necessariamente. Eu me refiro a características estranhas que não causam sofrimento, mas que são estranhas. A gente quer mesmo. E que a gente considera estranhas como, tipo, isso normalizantes. não causa... Causa Gente, sofrimento, o Maurício mas... tá dizendo que tudo bem azucrinar as pessoas que têm algum Não, tipo de coisa absurdo. física que ele considera estranho. Não, que absurdíssimo. Esse é o Maurício, Eu quero dizer que, por exemplo, a pessoa pode ter alguma questão física ou psicológica, como é o caso da June e Jennifer Gibbons, que não causa problemas pra elas. Elas, pessoalmente, elas se incomodavam, obviamente, com não conseguir conversar com as outras pessoas, isso era um tipo de sobrevivimento, de sofrimento, mas algumas pessoas têm problemas que deveriam simplesmente ser aceitos, que não causam Maurício, dor nelas, por exemplo. O sofrimento é as pessoas tentarem conversar com elas, é isso que faz o cara sofrer, entendeu? Tá bom. Mas eu ia falar do latininho. Eu acho que a década de 1990 foi tipo um revival do século XIX, dos freak shows e coisas assim, saca? Tipo o latininho no Faustão, essas coisas tenebrosas, assim. Eu chamo isso de um tipo de sofrimento. Quem não sabe sobre o latininho, vamos aproveitar que esse programa lê a Wikipédia. Latininho. Vamos ver se a gente tem uma Wikipédia sobre o latininho. Não tô achando a Wikipédia. O latininho, só pra ir adiantando, foi um cara que foi o domingo do o Faustão. Trouxe esse cara que parecia com um latininho. Basicamente, se você não consome produtos que sejam absurdamente desrespeitosos, talvez não seja bom procurar por latininho, caso isso te dê gatilho. Não, obviamente. Até latininho é bem inadequado. Eu acabei de achar aqui na Wikipédia sobre o caso e obviamente não usa essa expressão, né? Essa era a expressão que usavam na época. Porque era basicamente um... Eu vou ler aqui o que diz no programa do Faustão, tá? Outro dia a gente podia ler só esse artigo do Domingão no Faustão, seria ótimo. No dia 8 de setembro de 1996, o programa exibiu por 37 minutos o caso do órfão Rafael Pereira dos Santos, portador da síndrome de Séquel, que causa uma forma aguda de nanismo primordial. Exibido como uma aberração, seria ridicularizado pelo apresentador e por integrantes do grupo humorístico Café com Bobagem por conta de sua aparência física. Possuía apenas 87 centímetros de altura, 8 quilos e idade mental de uma criança de 3 anos, embora tivesse 15 anos de idade, tendo sido inclusive obrigado a imitar o cantor latino presente no programa.
Foi daí que... Cara. Esse foi a gota d'água, na real, por causa que a partir desse caso teve várias pressões pra, tipo, começar a parar com esse tipo de coisa, que tava muito comum na época na TV. O sushi em cima da mulher pelado não foi o suficiente. Isso, sushi em cima da mulher, todas essas maluquices que a TV fazia nessa época. Antes da internet, a TV é completamente sem cabimento, mas antes da internet, essas merdinhas que hoje em dia as pessoas encontram na internet, quem gosta disso procura, iam acabar na TV, tá ligado? E tipo assim, cara, imitar o latino, eu acho que tipo, só isso já é tenebroso. Só isso já devia ser considerado crime contra a humanidade, imitar o latino já deveria ser o tipo de coisa que não deveria acontecer pra ninguém. Muito menos na TV, muito menos caçoando da tua condição já também. deveria, tipo, ser algo que não deveria acontecer com ninguém. Exato. No caso das irmãs June e Jennifer Gibbons, o programa era contando a história delas, mas ainda assim, era apelando pro excêntrico, né? Que nem a gente aqui hoje, né? Convenhamos. O Tibico Altair não tá fazendo muito diferente. Mas a gente, pelo menos, é desrespeitoso de uma forma respeitosa. É verdade. A gente problematiza um pouco isso, pelo menos. Né? É isso aí. Agora vem uma parte bem interessante da história delas. Será que um dia vai ter Eu sempre fico me perguntando, será que um dia vai ter, tipo, o estranho caso da Emanuele ou alguma coisa assim? A menina que não sabia acender fósforo? Um programa da BBC inteiro sobre isso. Talvez eu seja uma lenda da menina da caixa de fósforo, mas que morreu antes porque não queimou nem o primeiro. Agora vem uma parte interessante da história delas. Bem interessante. Olha só isso aqui. De acordo com Wallace, as meninas tinham um acordo de longa data em que, se uma morresse, a outra deveria começar a falar e viver uma vida normal. Curia! Doido, né? Durante sua estadia no hospital... parece, sei lá, um casamento. Que a mulher viúva finalmente tá livre, todas essas coisas assim. Tipo, enquanto os dois estão, tipo, comprometidos nesse trato judicial, os dois, tipo, não podem falar com mais ninguém ou viver uma vida normal ou saudável. Mas quando um dos dois morre, tá tudo bem. Aí, tipo, o outro tá livre pra viver. Viver uma vida normal, né? Durante sua estadia no hospital, elas começaram a acreditar que era necessário que uma das gêmeas morresse, e depois de muita discussão, Jennifer concordou em sacrificar-se. Em março de 1993, as gêmeas foram transferidas de Broadmoor à clínica Caswell em Bridge, em País de Gales. Na chegada, Jennifer já não estava mais consciente. Ela foi levada para o hospital, onde morreu pouco tempo depois devido a miocardite aguda, uma inflamação súbita no coração. Não havia evidência de drogas ou de veneno em seu organismo, e a morte continua sendo um mistério. Uou. Louco, né? Isso foi meio pesado, né? Eu acho que elas devem ter arrumado uma maneira de se envenenar, que não foi detectado, assim. Por algum motivo não fizeram o teste certo, alguma coisa do tipo. A gente sabe que... Bom, medicina, né, é uma coisa... Que nem sempre, né? Os mesmos médicos, a mesma instituição que recomendou que elas tomassem remédio até começarem a desenvolver problemas fisiológicos, também não conseguiu descobrir do que ela morreu. Nossa, que curioso, né, instituição? Que engraçado, hein? Fique em casa. Confio nos médicos hoje em dia. E toda a solidariedade aí, os médicos que estão trampando pra caralho, em condições absurdas. Outra coisa, aproveitando o disclaimer, essa temporada do Tibico Altair já tá marcada como definitivamente a temporada mórbida, por isso que eu trouxe esse artigo, mas vale justamente o disclaimer. Isso é uma vítima do bullying, né, cara? Que coisa triste, tipo, a pessoa sofrer com racismo, com bullying e coisas do tipo, e passar toda esse histórico de vida até se suicidar, porque é isso que aconteceu aqui, né? Pesado, né? E a nossa dificuldade também de lidar com qualquer coisa que a gente não entenda como funcional, porque tecnicamente, tipo, elas estavam, tipo, não se adaptando à escola, o que até aí nenhuma grande novidade, porque me parece meio doentio alguém se adaptar. Desconfio de quem se adapta. Mas, tipo, elas não pareciam ter uma vida, tipo, necessariamente infeliz. Sim, em termos de sistema capitalista, elas eram até produtivas, estavam até fazendo uma associação pra publicar livros com os caras. Entende? Tipo, elas não eram nem improdutivas, porque com frequência a gente classifica como doente o que não é improdutivo em termos capitalistas, saca? Então elas não eram nem improdutivas, elas só, de boas, elas eram, tipo, meio tímidas, talvez, sabe? Triste. No inquérito, June revelou que Jennifer estava agindo de maneira estranha cerca de um dia antes de sua libertação. Sua fala estava ofegante e ela disse que estava morrendo. Na viagem a Caswell, ela dormiu no colo de June com os olhos abertos.
Em uma visita alguns dias mais tarde, Wallace contou que June estava com um humor estranho. Ela disse, aspas, eu estou finalmente livre, liberada. Jennifer deu a sua vida por mim, fecha aspas. Cara, será que a Jennifer, tipo, esse universo delas, onde uma delas tinha que morrer pra outra ser livre, poder falar e coisas do tipo, será que isso tava tão forte, tão entranhado nelas, que ela tipo, somatizou até morrer? Será que ela pode, tipo, ter morrido talvez, psicologicamente? Talvez. Quem não, né? Mas talvez ela só tenha sido um pouco mais negligente consigo mesma. Mas foi mais ou menos na mesma época que elas começaram a conversar sobre morrer, entendeu? Exatamente. Tipo, eu começo a conversar sobre isso, não tô numa vibe muito boa, passo a ser mais descuidado comigo, com a minha alimentação. Percebo que tô tendo sintomas talvez de alguma doença, mas não falo nada. Provavelmente eu sou negligenciada porque as outras pessoas só se preocupam com a minha mudez, Né? não se preocupam com, por exemplo, outros aspectos da minha saúde. Triste. Após a morte de Jennifer, June deu entrevistas ao Harper's Bazaar e ao The Guardian. Meu Deus. Tipo, é meio um pouco engraçado isso, mas é foda como... Tipo, às vezes alguém próximo da gente morre e a gente tem um luto de uma maneira, e às vezes a gente tem uma transformação de outro gênero, né? Em 2008, ela estava vivendo calmamente e de forma independente perto de seus pais em West Wales. Ela não precisa mais de acompanhamento psiquiátrico, é aceita pela sua comunidade e procura deixar o passado para trás. Em uma entrevista de 2016, sua irmã Greta revelou que a família ficou profundamente preocupada com o encarceramento das meninas. E a Rose? A Rose, por enquanto, não apareceu de novo. Que era uma das que conversavam com ela, né? Estranho, hein? Eu cuidaria da Rose. Em uma entrevista de 2016, sua irmã Greta revelou que a família ficou profundamente preocupada com o encarceramento das meninas. Sua irmã Greta Thunberg. Imagina que Desculpa, viagem. é que eu só conheço uma Greta. Ela culpou o hospital Broadmoor por arruinar suas vidas e por negligenciar a saúde de Jennifer. Olha, foi o que a gente estava comentando também. Ela queria apresentar um processo contra o Broadmoor, mas Aubrey e Gloria recusaram, dizendo que isto não traria Jennifer de volta. Tenso. Será que eles estavam envolvidos? Eles quem? O hospital? Não, os pais. Tu acha que os pais podem ter ajudado Não, a Jennifer a morrer? mas talvez os pais se sintam um pouco culpados, assim, por notar que essa não era a melhor escolha pra essas pessoas. Não, eu imagino que eles com certeza devem se sentir um pouco culpados, porque todo pai acha que é negligente com as crianças, tá ligado? Todo pai, Não, tipo... nem todo pai. Na verdade, quase nenhum pai e algumas mães. Mas pai, quase nunca. Pode ser. E de seu filho. Arrombado. Negligente. O quê? Essa é uma dica pros pais que estão ouvindo. Teu pai ouve o programa? Eu espero que não. Não, capaz, beijo meu pai. Meu pai... Teu pai é massa, né? né? Meu pai é super presente. É verdade, gosto do teu pai. Beijo, pai. Nunca foi negligente. Ele é meu pai. É verdade, desculpa. Beijo, pai, não. Vamos pra sessão que a gente, falando em pais, filhos e negligência, vamos pra sessão que a gente lê desabafos dos nossos ouvintes e das nossas ouvintes e ajuda eles e elas a tentarem entender melhor o mundo? Vamos? É uma pergunta. Não tem outra opção. Esse programa sempre tem esse quadro. O que eu vou responder? Talvez tu queira falar mais sobre as gêmeas. Ai, guria. Ai, sabe que eu fiquei meio transformado com isso? A gente com frequência traz umas coisas excêntricas, mas é que é massa, porque, tipo, ver um pouco mais sobre as coisas, conhecer um pouco mais as coisas, ajuda a gente a ter mais empatia com as coisas. Então, tipo, eu não tinha lido esse artigo inteiro ainda. Eu tinha, tipo, só visto o começo dele, ouvido falar dele, e pensei, isso aqui parece legal, engraçado, interessante, eu achei que seria excêntrico. Eu dei uma de Faustão, entendeu? Na hora de selecionar esse artigo. Mas ler esse artigo me fez ter muita empatia por elas, eu tô transformado. Eu, tipo, tô até me sentindo meio mal de estar usando isso pra entretenimento, mas não tanto também, porque eu acho que a gente pode ter entretenimento positivo. Espero... eu odeio quando eu tenho que sair do personagem a Lucy Crazy e vir com o bom senso, mas é que eu espero que a gente tenha conseguido fazer graça de algo que não é elas, né? Tipo, isso. A coisa pra se rir aqui não é elas. Isso, talvez tudo em volta delas que parece ser a coisa mais doentia, no caso, nós, a sociedade inteira. Perfeito, muito obrigado, Manu. Enfim. Vamos lá, o conselho de hoje tem o seguinte título. Se você achou que a graça tava nas gêmeas, você tá errado e para de ouvir esse programa. Cancela. A minha meta é até o final dessa temporada ter o total de 0 ouvintes. Acho que Metaleiros a gente mandou parar de ouvir. Não lembro o que mais que a gente mandou parar de ouvir.
Se vota no Partido Novo, pô, já devia Já ter parou de desligado isso daqui. Não, na real, assim, eu acho que até no final da temporada a gente faz um questionário pra descobrir quem são as nossas ouvintes, os nossos ouvintes. Pra gente focar neles, né? Não, e a gente vai descobrir que não é quase ninguém. Porque Mas a gente descobre daí quem eles são e passa a mirar neles pra eles não nos ouvirem mais. Perfeito. Pra perder eles, inclusive. Objetivos, né, Maurício? Metas. Ai. A pessoa que tá procurando nosso conselho hoje mandou seu desabafo com o seguinte título: Quero ser vampira. Acho que eu e minhas amigas somos vampiras. Não, é eu e minha amiga. Desculpe. Acho que eu e minha amiga somos vampiras. Desculpe, eu li errado, E se vocês são, vocês não podem querer, porque já são. Pode Acabou. passar isso daí. Então tá, tchau. Resolvido. Vamos lá. Sou homem e tenho estrias. É o título do próximo. Sou homem e tenho estrias em várias zonas do corpo desde os 12 anos. Eu era gordo e obeso, tinha 96 quilos. Depois fiz dieta e emagreci para 68 quilos. Aconteceram muitos eventos que fizeram eu perder tanto peso. Tenho vergonha de tirar a camisa perto dos outros e mostrar as minhas estrias na barriga e pernas, até de meus familiares. Tenho vergonha e nojo de me olhar no espelho e já pesquisei sobre homens com estrias. Desculpa, eu tô rindo. Eu já até pesquisei sobre homens com estrias. Meu Deus. Até agora não consigo ficar nem namorar com ninguém, pois tenho medo que as minhas namoradas vejam as minhas estrias e não me queiram mais. Odeio esta situação, só me quero ver livre destas estrias para me poder aceitar a mim próprio. Homem não devia poder ter estrias. Acho que é só ficar sem roupa com as namoradas só no escuro. O que... Tá bom, tá certo isso aqui. É que, tipo, essa pergunta, ela já é meio tonta, entendeu? Ok, ela já é meio Tipo, tonta. acho que homem não deveria poder ter estria. Eu não entendo se ele quer dizer, tipo... Não, é que assim, mulher pode ter estria, foda-se. O que eu quero é que homem não tenha. Eu acho que essa é a vibe dele. Pelo que eu entendo, tipo, a natureza não devia permitir que nós, homens, tenhamos estrias. Isso. Eu acho que é isso. Porque é muito feio em homem. Isso é uma loucura. Eu já mandei muita gente se catar hoje nesse programa, por isso eu vou ter o mínimo de decência pra responder essa pergunta. Cara, isso é um troço natural do corpo. Que a gente é, tipo, meio pressionado a se importar. Mas não deveria ser uma questão. E eu entendo que isso te incomode. E é muito difícil dizer pra alguém isso não deveria te incomodar, porque daí seria muito simples e a pessoa mesmo já teria feito, né? Eu ia dizer isso pra ele. Mas é que eu odeio Nossa, quando eu as pessoas péssimo dizem, nisso. não, tu não deve te incomodar com isso. Ah, sério? Eu nunca tinha pensado em não me incomodar com isso. Nossa, eu sou um péssimo aconselhador. Não, mas assim, escrevam desabafos pra Manu ajudar, porque eu não consigo. O ideal é que a pessoa passe a não se incomodar mais com isso, mas esse é um processo longo, que tem, tipo, muitas questões envolvidas e que, tipo, né, não é só não se importe mais. Isso é tipo dizer pra alguém, quebrei meu braço, não quebre mais. Esteja com o braço não quebrado, foda-se, isso não... Enfim, não deveria ser uma questão. E também, com relação a namoradas, você deveria namorar com alguém pra quem isso não é uma questão. Mas é que é uma questão pra ele, né? Tipo, a tua namorada deveria te ajudar a que isso deixasse de ser uma questão pra ti. Mas tu tem que confiar que não vai ser uma questão pra ela, que tu conhece aquela pessoa. Na maioria das vezes não vai ser, eu acho. Não vale o quê? Eu acho que as estrias são muito mais incômodas. Exceto aqueles caras lá da noia da estria. Mas aquilo lá nem é gente. Os malucos que ficam se você é um desse tipo também... Não, dá o contexto, explica o que é. Explica aí. Tem uns malucos, volta e meia vaza em outros grupos, print de grupos onde homens se concentram só em avacalhar a aparência de mulheres, que tipo, uns dos outros, as coisas assim. Tipo, eles printam foto das pessoas e ficam tipo falando, olha só essa... Nossa, eu não vou nem usar o palavreado, mas tipo, ficam avacalhando a pessoa. Não, é basicamente assim. Eles postam fotos de mulheres muito bonitas e dentro do padrão. E lá, tipo, no cantinho da coxa esquerda tem um risquinho que é impossível saber se é um pelo de gato que pousou ali ou uma estria. E aí, eles, tipo, azucrinam essa mulher como se ela fosse a última das coisas. Uma coisa absurda. A pele de alguém que se estica enquanto ela tá crescendo e rompe alguns... laços de colágeno. Que absurdo. Mas enfim, se você tipo, for um desses caras, eu nem vou dizer, né? Aquele xizinho ali no canto da tela, eu espero que já esteja apertado. Não, e tem uma parada bem interessante tu comentar sobre ser um desses caras, por causa que esse tipo de coisa que tu acabou de descrever, esse mano nunca vai sofrer, tá ligado?
Tipo, esse nível de... Não é crítica exatamente, é uma crítica, mas não é uma crítica, porque crítica pra mim tem que ser bem fundada, etc e tal. Mas esse tipo de incômodo, esse magrão nunca vai sofrer por ser um cara, saca? Mas e eu acho que estrias, especialmente, quase sempre é um incômodo muito maior pra pessoa mesma do que pras outras, Sem entende? dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Porque é um problema de autoimagem, é um problema tipo de autoestima, coisa assim. Mas eu acho que assim... se eu pudesse dar um conselho pra esse cara, é o seguinte, não te incomoda tanto com isso não é um treco tão sério, assim, ninguém se preocupa tanto com isso, como tu mesma disse, ninguém se preocupa tanto com isso, nem em minas, nem em caras, ninguém se preocupa tanto assim com isso, quem se preocupa com isso é idiota, saca? Inclusive desconfio de ti por se preocupar tanto com isso. Não, ninguém, tipo... não, isso daí que você fala tá meio errado, isso aí. O quê, amigo? Me corrige, fala. É porque as pessoas, é muito ruim dizer que as pessoas são idiotas por estarem sofrendo com Não. noias. Ok. Quem se preocupa muito com estria nos outros é idiota. Tipo esses magrão do grupo que tu descreveu, entendeu? É isso que eu quis dizer. Esses magrão, tu acha que esses magrão do grupo que ficou azucrinando as minas não são trinoiados com os problemas do corpo deles? Deus queira que sejam e que certeza eles são. se odeiem. Não, mas com certeza são. Tipo assim, tu ser noiado com o teu próprio corpo é uma coisa que, tipo, é uma coisa. Só que todo mundo que se incomoda com o corpo dos outros é noiado com o próprio corpo, entendeu? Mas sabe que eu acho que Essa é a não? intersecção. Porque, tipo, assim, homem eu não sei hétero, dizer. eu não tenho nada contra. Tenho amigos que são. Mas eles têm, tipo, uma habilidade pra achar que realmente estão certos e encaixados no mundo. Que eu acho que, tipo, não, o cara pode ser, tipo, uma... Não, mas tu tá caindo na pose, velho. Tipo, eles podem ter essa pose, eles podem agir e viver uma vida completamente como se eles estivessem certos no mundo, mas muitos deles, eu diria até a grande maioria, na verdade, são bem chateados. Eu acho com... que eles devem ter alguma insegurança, mas com relação, sei lá, à sua virilidade, Isso, tananã, ok. tananã. Mas, tipo... Ah, tá, tu acha que esse cara não acha que ter estrias faz dele feminino? Eu acho que é por isso que ele disse que homem não devia poder ter estrias. Eu acho que ele tem uma impressão de que estrias é um negócio de mulher, tá ligado? Os cremes que eu vou comprar, tudo tem umas minas na capa do creme. Entende? Cara, homem não devia ter estria, porque homem não devia crescer, devia ficar sempre criança, porque assim o seu corpo combinaria com sua mente. Não, é brincadeira, tá, gente? Homem não é imaturo por natureza, na verdade, isso é só um privilégio que a sociedade dá pra eles mesmo. Ah, e só pra deixar uma coisa clara, a gente tá avacalhando esse cara porque a gente pegou ele do banco de conselhos que a gente... Não é nada, é alguém que mandou um recado pra nós e a gente tá azedando. É, alguém que mandou um recado pra nós. Pode mandar um recado pra gente que a gente não vai azedar tanto, tá? Não, tá, mas falando sério, não tem problema ter estria. Se tu acha que isso te incomoda muito, sei lá, deve ter algum tipo de tratamento estético que provavelmente é caro e doloroso e não vai trazer nenhum tipo de resultado que de fato te acalme, porque o que tu precisa tratar tá dentro de ti. E eu não tô falando de, tipo, órgãos internos, eu tô falando de, tipo, mente mesmo. E... é isso aí, né, guria? É, meu, isso aí... Tu tem que ver isso daí, meu. Vai ver isso daí, cara. É. Mas tá de boas também, não te preocupa, tá? E outra coisa, é complicado, né, cara? Tipo, superar problema de autoestima é uma trajetória muito complexa, muito longa, que, tipo, dá errado em vários momentos, que tem várias saídas, tem várias luzes no fim do túnel e coisa do tipo, tem vários momentos em que tu pode, tipo, superar eles, mas não é nem um pouco fácil, então, tipo, manda ver nessa jornada e eu acho que eventualmente vai acontecer uma coisa boa pra ti. Tipo, não precisa achar que vai ser assim pra sempre, entendeu? Eventualmente Na vai verdade, acontecer. eu não sei se eu devia estar me abrindo tanto aqui, mas eu acho que eu tenho a autoestima tão comprometida que eu não acredito que alguém tenha uma boa autoestima. Às vezes eu penso que essa coisa de autoestima boa é meio que uma lenda que fake, contaram. né? É eu coisa acho de homem que isso, hétero fingindo que tá bem. eu acho que isso daí, tipo, não sei, cara. Toda vez que eu conheci alguém bem... Tinha outros mil problemas por trás. Tinha. Tem isso também. Eu nunca ouvi falar de alguém que tá Não, de então, bem consigo o que eu falo é que eventualmente esse problema das estrias pode passar e ele desenvolver outro tipo de problema, tá ligado? Isso aí com certeza pode acontecer, porque ninguém nunca fica livre do problema na cabeça, né? Agora, Mas como... ainda assim, faça tratamento, procure psicólogos, terapeutas, licenciados. Coach não é terapeuta, nem psicólogo, nem nada assim. Coach não é psicólogo, né? Não, coach não é nada. Ah, tá, coach é que eu achei que tu disse que psicólogo se não é você for terapeuta. coach, Não ouve mais esse programa, aperta o X eu ali. nem vou dizer. O X é a serventia da casa. É.
Bom, como a gente aqui não deixa ninguém desamparado, nós somos a Fundação Tibi Coltair de Verdades e Segredos, a gente vai terminar de ler Eu Quero Ser Vampira, tá? Acho que eu e minha amiga somos vampiras. Quando vemos alguém na rua, ficamos com desejo de sangue. Que vergonha alheia! Nós, quando estamos nervosas, ficamos com um olho vermelho e queremos virar uma. Mas somos inocentes, não sabemos de nada ainda. Ajude-nos, por favor. Nós queremos ser vampiras e um amigo nosso também quer ser vampiro conosco. Se você for vampiro, melhor ainda. Você que tá dando conselho, né? Queremos ser vampiros de verdade. Embora queiramos ser vampiros, vamos ser vampiros responsáveis e corretos. E aí tu acha pra essa pessoa, mano? Ai, porque eu imagino que seja uma pessoa bem nova, né, que escreveu isso, não tem Tu não tem como ter idade. certeza. Mas... Tu não tem como ter certeza, velho. Tá bem escrito, tá ligado? Tá com poucos erros. Tem uma ênclise aqui, velho. A pessoa escreveu, ajude-nos, por favor. Cara, isso é uma ênclise, cara. Criança não costuma usar isso. Eu vou te dizer, né, guria? Pode ser O vampiro. olho vermelho, já vamos começar que é maconha, né, gente? Isso nem é Não característica de vampiro. Isso daí a gente sabe bem que Tu não é vampiro. É o que dá vontade de não sei ser vampiro, né? tu fala do olho vermelho, mas não fala do dente. E todo mundo sabe que não tem como ser vampiro responsáveis e corretos. Tipo, mesmo o Edward Cullen lá já fez várias coisas por impulso, como é que chama? Animalesco, sei lá o quê. Ele faz umas coisas erradas às vezes. Não, acho que não. Não? Ele é 100% querido e carinhoso o tempo todo? Ele não toma uma atitude, tipo, colérica? Acho que toma, sei lá. Ah, não adianta, é perigoso. É que eu quero dizer o seguinte, é perigoso ser vampiro, porque é difícil, tu não sabe controlar se tu vai ser responsável e correto. Eu levando a sério, tá ligado? Tipo, tu não tem como ter certeza que tu vai ser responsável e correto, entendeu? Porque ser vampiro é um estado meio animal, entendeu? Tá, eu vou ter que dar a real pra essa pessoa. Manda. Vampiro não existe. Ah, não! Eu sei, dói pensar isso, mas é verdade. Então não tem como ser vampiro. Não. Não tem, por favor. Mas se tu quiser, tem no WikiHow uma... Como ser uma sereia, Como né? ser uma sereia, Perfeito. Esse deve funcionar, porque tá lá explicado passo por passo. Então, Justo. eu acho que funciona. Mas eu fiquei preocupado com esse item aqui, olha. Quando vemos alguém na rua, ficamos com desejo de sangue. Isso me deixou bem preocupado. Tipo, isso aí merece guria, cuidado. eu também, às vezes, mas isso não é razão. Quando eu vejo um adolescente, por exemplo, tossindo em cima dos tomates no mercado, eu fico com um desejo de sangue tenebroso. Quando eu vejo ANCAP comentando coisa na internet, eu fico com desejo de sangue. Isso faz de mim vampira? Não. Não, ANCAP eu fico com vontade de dar risada só, então tá de boas. Não. Isso não faz de vocês vampira. Talvez alguma deficiência de ferro, sei lá, mas vampira não. Pode ser um problema médico, né? Revisem isso daí. Ai. Ouçam rock gótico. E que raio é esse de amigos que surgiu do nada aí, nosso amigo que também quer ser vampiro? É só alguém que quer se aproximar de vocês, é só alguém que acha vocês legal e quer ser amigo de vocês. Eu espero que esse amigo, não seja muito mais velho e vocês conheceram ele pra internet e os pais de vocês não sabem que ele é amigo de vocês. Tomem cuidado com esse tipo de coisa. Ai. O informe semanal da Fundação Tibi Coltair de Verdades e Segredos acontece normalmente ao vivo, toda quinta-feira às 9 horas na Rádio Armazém. No entanto, esse programa está sendo gravado. A gente gosta de encerrar o programa com uma mensagem aí para a pessoa continuar refletindo para a vida, pensar um pouco ao longo aí da sua sexta-feira, do seu restinho de quinta, da sua sexta-feira, do seu final de semana. E, Emanuele, como que a gente está encerrando agora nessa temporada do programa? Com frases de músicas do Djavan, inspirado pela querida Mariana Flores. Eu vou falar o nome dela todas as vezes que eu fizer isso, porque eu quero que só ela leve o crédito por essa ideia um tanto quanto comprometida. Qual que a gente tem pra hoje, Manu? A de hoje eu escolhi inspirada em mim mesmo. A gente foi interrompido pelo telefone, eu não lembro em que parte a gente tava. Eu editei a ligação telefônica que tava aqui no meio. É isso aí, o que eu tava dizendo é que eu escolhi essa música inspirada em mim mesmo, porque ela começa com Mas quem não? Perfeito, lê pra nós. Mas quem não? Mas quem não? Não sei se o meu rival, descrito como tal, no seu caso de amor, vacilou. Não fez o que é para se fazer, mas sei que o passado vem cobrar meu bem. Nossa, que pesado. Ai, guria, quem não, né? Quem nunca vacilou.
Boa noite, pessoal. Boa noite, gente.